Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre de Matemática, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre equações exponenciais, tá? Então a gente vai trabalhar com essas equações, vamos entender toda a trajetória aí e qual que é o nosso objetivo final aí ao estudar essas equações, né? Então, a gente vai estudar as chamadas equações exponenciais, a gente vai entender direito o que é, tá? Com o nosso objetivo principal, na verdade, é a gente estudar o objeto chamado função exponencial, tá certo? Então, o que a gente quer de fato é estudar a função exponencial. Por que é importante a gente pensar sobre a função exponencial? Porque a partir do entendimento das funções exponenciais, eu vou conseguir entender fenômenos como a própria Covid, que vocês veem os gráficos da Covid e ele tem um comportamento exponencial. Eu posso entender um pouco mais de clareza aquela questão dos juros compostos que a gente estava estudando e comparar com o simples, tá certo? A gente pode entender também a dinâmica de crescimento populacional. Como que eles fazem aquelas projeções, tá? Como que é o comportamento de um crescimento populacional? A gente pode partir para entender isso com o entendimento das funções exponenciais, tá certo? Então, a gente vai estudar equação exponencial com o objetivo de entender as funções exponenciais. Mas, para a gente pegar tudo isso, o que vamos precisar anteriormente? A gente vai precisar, relembrar uma noção que acredito que vocês já tenham visto, né? Já tenham, lembrem, né? Aí, a gente vai precisar relembrar, antes de a gente chegar em definir o que é uma equação exponencial, né, porque depois a gente vê função exponencial, estudo construindo aos poucos, a gente precisa entender a noção de potência, tá certo? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é uma potência, tá certo? Então, a gente vai estudar, relembrar, na verdade, tá, o que seria uma potência, tá certo? Então, quando eu penso primeiro na palavra, exponencial, o que significa ESP? Esse ESP, vem de expoente. Daí nisso que a gente vai trabalhar com a noção de potência, tá certo? Então, eu vou definir aqui de um jeito que eu não sei se vocês já trabalharam, viram dessa forma, tá? A noção aqui de potência. Então, por exemplo, eu defino uma potência, A elevado a N, tá certo? Eu vou inicialmente, eu vou dizer onde que estão esses números, tá? Em qual conjunto. Esse A, isso aqui é uma multiplicação, tá certo? Vou colocar aqui um x para diferenciar. Então, N vezes, então no caso é o A multiplicado pelo A, pela quantidade de vezes que está aqui o expoente, tá certo? Esse A, é um A que está no conjunto dos reais, tá certo? E o N, inicialmente, eu vou definir ele nos naturais, tá certo? Que é positivo só, números positivos. Certo? Então, vamos pensar um exemplo de potência. Então, eu acredito que você já deve saber essa noção, talvez não dessa forma, mas vamos pensar num exemplo do que seria uma potência. Então, um exemplo, eu vou ter aqui um muito famoso aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, 4 elevado a 3. O que seria 4 elevado a 3? 4 elevado a 3, é 4
vezes 4 vezes 4. Então, isso aqui está quantas vezes? Repetindo, 3 vezes, que é a quantidade do expoente, tá certo? Então, 3 vezes aqui. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Daí, se a gente fizer vezes 4, vai dar quanto? Se eu fizer 16 vezes 4. Então, vem aqui. 4 vezes 6 vai dar 24. Daí eu venho 4 vezes 1 vai dar 4, mais 2, 64. Então, 4 vezes 4 elevado a 3, gente, é 64, tá certo? Então, quando eu penso em potência, eu vou pensar justamente assim, tá certo? Então, esses exemplos, vamos pensar em um outro. Se eu tenho, por exemplo, vamos pensar numa potência 5 elevado a 2. O que é 5 elevado a 2? É 5 vezes 5, tá? Então, 5 vezes 5 vai dar 25, tá certo? Se eu for pensar, por exemplo, gente, uma outra potência que os alunos erram bastante, né? Quando vão pensar em potência, é quando eu penso no 3 ao quadrado. Eu digo assim, 3 elevado à segunda potência, posso dizer 3 ao quadrado. É 3 vezes 3, tá certo? Não 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 9, tá certo? Então, isso aqui é uma potência, né? 3 vezes 3, 9. Quando eu penso em potências com números positivos, é dessa forma. Posso pensar também, gente, ó, nessa potência aqui, ó. O que seria, então, eu ter um 4 elevado a 0? Tá certo? Um 4 elevado a 0, gente, é 1. Tá certo? Isso aqui a gente faz por definição, tá certo? Então, no caso, quando eu penso em todo número elevado a 0, então, se eu pensasse em 2 elevado a 0, ia ser 1 também. Então, de modo geral, se eu pego qualquer número elevado a 0, vai dar 1, tá certo? Isso de modo geral, tá? Certo? Então, no caso, aqui a gente tem que lembrar disso aqui. Quando eu levo um número a 0, ele vai dar 1, tá certo? Agora, o que faz sentido a gente pensar também é uma potência com expoente negativo. O que significa uma potência com expoente negativo? Então, eu vou colocar aqui para vocês o que seria uma potência com expoente negativo. Então, eu vou ter um A elevado a um menos M, um M negativo, é igual ao inverso de A elevado a M. Então, gente, em matemática, quando eu penso nessa questão do negativo no expoente, ele, na verdade, ele quer dizer que... Eu estou dizendo, na verdade, que esse número é o inverso do que eu estou mostrando ali. O inverso seria eu trocar de lugar. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Isso seria o inverso. Então, por exemplo, pensando nessa ideia aqui eu coloco um A continua real, tá? Mas, só que a diferença é que esse A, ele não pode ser 0, tá? Então, eu vou colocar aqui A diferente de 0, porque aqui eu teria um 0 no denominador, isso não pode, tá? E o M é um número inteiro, tá certo? Então, aqui a gente tem um M inteiro. Então, quando a gente vai pensar nesse tipo de potência, o que pensamos aqui? Vamos pegar mais exemplos aqui de potências com expoentes negativos. Então, vamos lá. Exemplo. Se eu for pensar aqui no exemplo de potência com expoente negativo, vamos pensar em 2 elevado a menos 1. O que seria 2 elevado a menos 1? É a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, tá certo? Então, quando eu penso em 2 elevado a menos 1, é isso que eu estou querendo dizer. 2 elevado a 1 é 2, certo? Então, 1 sobre 2. Se eu for pensar, por exemplo, 2 elevado a menos 3. O que seria 2 elevado a menos 3?
é eu ter 1 sobre 2 elevado a 3. Então, 1 sobre... O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, isso aqui vai dar 8. 1 sobre 8. Vamos pegar um exemplo mais interessante. Aqui a gente está pensando no 2. Vamos pensar no 5. 5 elevado a 4. O que seria... É menos 4. O que seria o 5 elevado a menos 4? 5 elevado a menos 4 é 1 sobre 5 a quarta, tá certo? Então, basicamente, quando eu penso em potências com expoente negativo, gente, é isso que eu tô querendo, tá? Eu tô querendo, na verdade, eu tô dizendo que isso é o inverso do que eu quero representar, tá certo? Então, quando eu penso nessas potências negativas do inverso, em matemática, eu normalmente estou querendo dizer que isso representa o inverso, tá certo? Então, tenta lembrar o que isso significa. Tem até uma curiosidade, tem uma função, quando a gente chegou ao estudo de funções, a gente não chegou a estudar, uma função que é chamada função inversa, tá? E a representação dela é assim, ó, função inversa. Então, esse expoente negativo, em matemática, a gente denomina como inverso, tá certo? Essa ideia de inverso, tá certo? Então, basicamente, eu pensar em potências assim, dessa forma, tá? Então, quando a gente vai também no estudo de potências, é interessante a gente relembrar, gente, as propriedades, tá certo? Então, a gente vai relembrar aqui rapidamente as propriedades das potências. Então, quais que seriam as propriedades? Então, vamos colocar aqui propriedades das potências. Então, vou até colocar uma outra cor para ficar melhor. Estou fazendo uma bagunça de cores aqui, gente. Então, vamos pensar aqui. Propriedades. Então, quando eu penso em propriedades de potência. Então, eu vou pensar na primeira, a mais simplesinha, que é quando eu penso em multiplicação de potências. O que quer dizer uma multiplicação de potências? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou ter a potência mesma base, tá? Então, essas propriedades elas vão funcionar, gente, para potências que têm a mesma base, tá? Então, A elevado a M vezes M. É a mesma coisa que A elevado a M, mais N, tá certo? Então, como um exemplo, a gente teria aqui... A gente tem basicamente o 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 2. O que a propriedade diz? Que eu devo manter a base, tá certo? Então, a base aqui se mantém e somar os meus expoentes. Então, 3 mais 2. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Como é que eu vou entender da onde veio essa propriedade? Ela não vem do nada, tá? Se eu vou pensar nessa mesma potência, esse 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, se eu for pensar nessa potência, como que eu posso reescrever ela? O que é 2 elevado a 3? É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, certo? Então, eu tenho 2, essa primeira aqui vai dar 3, 2. Agora, quantos 2 faltam aqui? 2 elevado a 2, tudo isso multiplicado por 2 elevado a 2. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 2. Daí, quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 2. Então, isso aqui, na verdade, é uma simplificação disso aqui. Tá certo? Essa propriedade é uma simplificação do que eu tenho aqui. Tá certo? Então, quando eu penso em multiplicação de potências de mesma base, tá? Então, tem que pensar sempre mesma base. É isso que eu tô querendo dizer. Tá certo? Então, quando eu estou pensando em multiplicação, faz sentido agora pensar também em divisão, certo? Então, vamos pensar em divisão de potências. Então, eu vou chamar aqui uma propriedade 2, tá certo? Então, vamos pensar a propriedade 2. Então, o que diz a propriedade 2?
ela diz que se eu dividir... Deixa eu pegar outra cor. Se eu dividir isso aqui, A dividido por N, que é a mesma coisa que A elevado a M dividido por A elevado a N. Claro que esse A elevado a N tem que ser diferente de zero, tá? Aqui. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M menos N, tá certo? Então, essa aqui é a propriedade. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou ter um 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3. Qual que seria o resultado pensando na nossa propriedade? É a gente ter 6 elevado a 5. Então, mantém a base, mantive a base, subtrai os expoentes. 6 elevado a 5 menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 6 elevado a 2, que é igual a 36. Daí, a gente pode fazer um raciocínio semelhante, para a gente entender por que dessa propriedade. Podemos fazer um raciocínio semelhante ao que a gente fez na multiplicação. 6 elevado a 5 seria o quê? Vamos lá colocar. 6 elevado a 5, 6 a terceira. 6 elevado a 5, gente, é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 5 vezes, tá certo? E 6 elevado a 3? 6 vezes 6 vezes 6. O que eu posso fazer aqui? Estou tudo multiplicando, não tem nada somando. Eu posso simplificar essa divisão aqui. Então, tenho 6 dividido por 6, fez aqui, 1. 6 dividido por 6, simplificou. 6 dividido por 6, simplificou. O que sobrou? 6 elevado a 2. Sobrou 2, 6. Tá certo? Então, essas propriedades, gente, elas têm todas as justificativas na própria definição de potência, tá certo? Ela é natural acontecer se você for pensar na própria definição de potenciação, tá certo? Agora vamos pensar numa propriedade que às vezes a gente não nota muito, tá certo? Que é quando a gente tem uma multiplicação elevada a um expoente. Então, eu vou pensar aqui, uma propriedade assim. Então, propriedade 3. Então, quando eu tenho algo desse tipo, então, A elevado a vezes B vezes um M, uma potência, isso aqui é eu elevar o A, isso aqui, ó, lembrando uma multiplicação, não uma soma dentro. Epa, aqui é B. Vezes o B elevado a M. O que seria isso? Se eu tiver, por exemplo, uma multiplicação aqui, é um 2 vezes um 3 elevado à quinta. O que seria basicamente isso? É eu elevar o 2 à quinta vezes o 3 à quinta. Opa. Tá? Então, basicamente, essa propriedade diz assim. E a mesma coisa ela é natural da definição de potência. Se a gente pensar qual que é a justificativa dela, ó, 2 elevado a 3 à quinta. Pense nisso aqui como se fosse uma base. O que seria isso? 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Então, aqui 4 vezes 2 vezes 3. Então, isso aqui, gente, quantas vezes apareceu esse 2 vezes 3, ó? Quantas vezes apareceu o 2? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5, 2 elevado à quinta. E quantos 3? 5, 3 também. Então, por isso, essa é a propriedade natural da definição de potência, tá certo? Então, isso aqui, natural, porque quando eu for pensar em potenciação, tá certo?
Se eu for pensar agora numa última, tá? Isso aqui, eu acredito que vocês já tenham visto já, tá? Então, se eu for pensar numa última propriedade, a gente pode colocar essa propriedade aqui também para divisão, tá certo? Então, utilizando aquela mesma justificativa, tá certo? Então, posso pensar isso aqui, evidente, b dividido por zero, d diferente de zero, tá? Quando eu penso numa fração elevada a um expoente, basta eu elevar os dois, tá certo? Eu levar os dois à mesma potência. Então, se eu fosse pensar, por exemplo, num exemplo, dois por 5. Isso aqui elevado à terceira potência. O que seria isso? Seria, pela minha propriedade, eu elevar o 2 à terceira e o 5 à terceira, tá certo? Então, quando eu tenho uma divisão de potências, assim, é uma fração elevada a uma potência, é isso que eu vou ter, tá certo? Então, e a justificativa vem da mesma forma da divisão, da multiplicação. Vou repetindo e eu conto quantos. Ele também é natural da questão de potência, tá certo? Da divisão de potência. Agora, gente, de fato é a última propriedade. Então, a última propriedade de potência, que diz respeito, gente, ao que eu chamo de potência, tá? Uma última aqui, que é a quinta. Lembrando que vocês não precisam decorar todas as propriedades, tá? É aqui, elas vão aparecendo de forma natural, aí quando a gente for precisando, e vocês vão lembrando quando precisar utilizá-las, tá? Então, isso foi essa aula mais para vocês conhecerem todas essas propriedades e verem que existem, tá? Então, eu vou ter um A elevado a M, agora é a mesma base, tá? Essa potência elevada à potência. Então, isso aqui é uma potência de potência. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M vezes N, tá certo? Epa, M vezes N. Então, se eu for pensar agora nisso aqui, vamos pensar um exemplo. Vamos pensar na potência 2, que é fácil de trabalhar. Elevado a 3. E isso tudo elevado, gente, a 2. O que seria basicamente isso? Pela nossa propriedade, basta a gente multiplicar os expoentes, tá? Multiplicando os expoentes, 2 vezes 3, 2 elevado à sexta. Agora, pensando na justificativa dessa propriedade, 2 elevado a 3 elevado a 2, o que seria basicamente? O que é 2 elevado a... Pensa nesse 2 elevado a 3 como uma base. É eu repetir esse 2 elevado a 3 duas vezes. Então, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 3 vezes. Isso aqui, mesma coisa. 2 vezes 2. Daí, quantos 6, 2 eu fiquei aqui? Com 6, 2. Então, 2 elevado à sexta. Então, essas são as propriedades de potências, tá? Então, na lista de exercícios vai conter exercícios para a gente treinar um pouco essas propriedades, tá certo? Então, essa seria o primeiro requisito que eu preciso para entender as equações exponenciais, tá? Então, eu vou dividir em duas partes. Então, essa seria a primeira parte da aula, tá? Então, a primeira parte a gente trabalhar essa questão da potência, a gente entender aí como foi feito. E depois, agora, na próxima parte, a gente vai entender efetivamente o que são as funções exponenciais e o que é definido como função exponencial, tá certo? Então, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.